Tenente Machado, quando colocar as câmeras nos policiais de rota, diminuiu a letalidade. Como é que você vê esse processo de letalidade versus rota com a câmera e agora, quando é preciso, e voltam as letalidades? A mídia não vai julgar os policiais? As câmeras estão lá até onde eu sei, né? Na verdade, o que tem que entender? Tem as câmeras. O que não pode usar as câmeras de forma covarde, né? Fazer igual o VAR, né? Fica lá, põe em volta. Devia ter isso, que é fácil. Né? É fácil, depois que aconteceu, julgar. Não deveria ter agido dessa forma, não atirou. É falta de treinamento, é falta de... eu acho que... Agora, a correlação de aumentos, eu não tenho números expressivos para dizer isso de uma forma... Né, dizer isso abaixou por isso, porque é frio, números são frios. Né? Você não pode dizer que uma causa totalmente é resultado disso. Né? Então, não dá para dar essa correlação de uma forma como fazem aí. Né? Baixou só pelas câmeras. Só foi pelas câmeras? Tem vários fatores. Né? Então, depende onde aquele policiamento, às vezes você pode ter colocado a rota em determinada época que naquele local não teve um crime e a incidência de roubos de confrontos foram menor. Porque é inevitável. Se a polícia for mais atuante, então é por isso que o que queremos como sociedade? Uma polícia atuante? Se a polícia for atuante, vai ter o confronto. Sim. O ladrão fica lá esperando. A gente está vendo, tem um caso. Né? A gente não é invenção. Não é autodefesa, como eu citei anteriormente. É fato. Né? Então está lá. É só ver. Então, eu acho que tropa, principalmente a rota, como a gente falou tudo, as suas qualidades, que você colocar uma câmera, você está falando que aquele policial não presta. Aquele policial não tem credibilidade, aquele policial faz coisa errada. Porque outra crítica que eu faço, estendendo mais um pouquinho o tema aí, o que acontece? Vem esse papo. Aumentou. Então, essas pessoas que elas deveriam provar. Então, você está dizendo que o policial... Que outra coisa que você está falando, o policial assassino. Isso é crime. Né? No mínimo, um crime de calúnia. Você está falando aquele fato lá, houve uma morte. Agora, todos os processos, todas as ocorrências que tem, seja qual ela for, né, que é crime, principalmente quando é um crime de ação pública incondicionada, ela vai ter, serão submetidos, né, ao inquérito. Né, no caso de resistência e de morte, por exemplo, né, mortes em decorrência de intervenção policial, que é o novo nome que colocaram, vai se passar por um crivo do inquérito da Polícia Militar, vai passar por um crivo do inquérito da Polícia Civil. Lá na frente vai verificar qual é a competência realmente, se foi crime doloso contra a vida, né, vai ser justiça comum, que foi uma bandeira que foi defendida lá atrás, né, até era o Hélio Bicudo que Sim. batia sempre nessa questão, que a polícia tal. Então tem que ser a justiça comum que vai, porque dizia que a polícia mal sabe como que funciona, né? Realmente a gente, digamos assim, a polícia passava a mão na cabeça, né? Não é uma verdade. Não é mesmo. Né? Então colocaram lá para a justiça comum, são pessoas do povo que vai ser julgado e é passado por todo esse caminho, Sim. entendeu? Tem lá um Ministério Público fiscalizando, existe uma perícia, existe todo um processo, né? Então, não é uma coisa aleatória, não é um estado de exceção que a polícia vai, mata e todo mundo vai para casa e nada aconteceu. Não, tudo isso é passado. Então, quando se acusa de uma forma liviana de falar assim, policial, a rota está matando, a polícia militar está matando, né? De uma forma... Então, você está chamando os policiais de assassinos. Sim. E isso não deveria ter consequências, no meu ponto de vista. Você não pode falar de uma forma aleatória, sem prova, sem qualquer respaldo. Né? Uma propriedade e sair falando como eles falam. Isso é desinformação. A tal palavra do momento, fake news. Né? Fake news. A palavra... Então, isso deveria ser realmente de uma forma... Mas a mídia tem que ter responsabilidade, pessoas, seja de qualquer... Tem que ter responsabilidade com isso. Não posso sair falando... Né? Igual no caso da época do Reis, foi falado. Que tem relatos que policiais queimaram com cigarro. Né? Foi até apontado pelo secretário de Segurança, falou assim, passou
por um exame necroscópico, né? Foi passado, foi feito, tem um laudo oficial pelo Estado dizendo, não tem isso. Ah, porque viram arrastando. Qualquer policial com sã consciência vai pegar uma pessoa, vai arrastar no meio de familiares e não sei o que e tal. Não faz sentido, né? Então, sabe, é uma coisa que, principalmente com a rota, que a gente, né? E essas falácias, entendeu? Aí você causa uma descredibilidade, às vezes, né, de um órgão por conta. Aí volto lá do começo da nossa conversa. Com qual objetivo? Qual que é o objetivo final disso aí? Então, eu acho que deveriam ter mais responsabilidade com isso. Essa parte das câmeras é um assunto bastante complexo, né? Bastante polêmico. Tive informações que vai ter um plebiscito, ministro, para a população decidir qual é a opinião da população em relação às câmeras corporais. Eu sou completamente contra, né? Acho que tenho bastante propriedade para falar de câmeras na atividade policial. Fiz isso a vida toda, mas eu acredito que o investimento deveria ser em câmeras, tudo bem, mas em comércios, portas de comércio, pontos estratégicos, porque aí você vai inibir a ação do criminoso e não depois a repressão para poder achar o cara com a câmera. E conversei bastante, inclusive, com quem implantou as câmeras. Eu falei, poxa, você vai dar um tiro no pé, você vai acabar com a polícia de São Paulo. O fim das nossas polícias. E muitas pessoas que às vezes conversam com, né, amigos, né, pessoal, vizinhos que às vezes vem esse assunto à tona e falam, e eu explico. Então, circunstância isso acontece isso. Eu vou falando os efeitos colaterais. Aí eu falo, o que você quer como sociedade? Exatamente. Aí, eu não havia pensado nisso. Realmente eu não tinha olhado por esse ângulo, vamos dizer. Então, eu falo, tem que ter responsabilidade, não é brincadeira, né? Eu ainda, só para fechar esse tema das câmeras, eu me recordo de algumas situações. Você sai embarcado numa equipe sem câmera, um roubo à residência, por exemplo, você tem ali uma situação de o policial chegar e fazer até para mais do que a obrigação dele para poder defender a sociedade. E agora, quando você tem uma outra situação inversa, que você tem uma câmera no peito, vamos supor, vamos evitar uma situação porque eu vou produzir provas contra mim. Se eu pular um muro, der o pé na porta para poder salvar uma vítima, o que pode vir contra mim? Por conta de uma falta de segurança jurídica, às vezes o policial ele pensa assim, e aí? Se eu fizer isso, ele sabe. Nós temos excludentes de criminalidades, por exemplo, que respalda certas ações, mas fica no crivo de quem vai interpretar aquilo. Vai interpretar. Porque não é uma ciência exata. Exato. Então eu preciso de ter realmente, né? Estou frisando, sendo repetitivo em falar nessa segurança jurídica, para você ter certeza. O que eu faço? Para quando o policial ele fizer determinada ação, ele fala assim, realmente ele... Agora, isso não é problema da polícia militar, do comando da polícia militar. Nós estamos falando, seja de leis do Congresso, interpretações do Supremo Tribunal de Justiça, do próprio STF. Ele tem que ajudar, né, a ter isso. Não é só aquele olhar crítico, porque a gente sempre só vê aquela versão que o polícia que está fazendo errado. Caramba, só o policial que está fazendo errado? Sim. Né? É complicado, né? E os infratores, como que são? Não, sei lá. Mas, sei lá. Diretor Elia Júnior.